Começar? Podemos começar. Vamos orar, né? Nosso Deus, nosso Pai, quando damos início, Senhor, a esta aula, suplicamos a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua assistência, Senhor. Seja conosco, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender, Senhor, para que possamos conhecer este idioma, Senhor, tão glorioso que é o hebraico. Faz assim conosco, nós te pedimos, clamando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aqui fazer uma prévia. Por exemplo, vamos falar o nome e a razão por que está aqui. Começando por Léo. Meu nome é Leonardo, eu estou aqui nessa aula com o Cláudio, juntamente com os irmãos, justamente para me aprender mais a respeito do hebraico, que é a língua raiz do povo judeu, e me aprofundar mais para não equivocar muitas das vezes a tradução, vinda para o português, que muitas vezes eu me equivoquei olhando para a tradução portuguesa, mas no hebraico, nas línguas originais, falava de uma outra forma. Então, eu quero aprender com exatidão o que a Bíblia traz. Eu quero a letra mesmo, a raiz, para não estar não errando, não sendo mais errante, mas sim sendo acertante. Meu irmão, É meu menino, ele. fala, pode falar. Vamos falar. Seu nome é Felipe. Felipe, filho do Léo, e veio pegar uma boquinha. Isso aí. Meu nome é Edno. Eu tenho uma dificuldade tremenda com a minha audição, fruto da minha atividade militar. E meu objetivo, além da aula do Gilson, que está aqui, o professor Cláudio, além dessa aula eu ainda frequento outra aula de hebraico. Também estou no início na outra aula de hebraico. Mas são 116 aulas, né? E a minha intenção é aprender mais a pronúncia, já que eu tenho dificuldade para escutar, aprender mais como ler realmente, principalmente para me fazer a minha interpretação, a minha exegese. Sou professor de EBD na minha igreja, não tenho pretensão nenhuma, porque sou apenas um auxiliar do trabalho, já passei da idade para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero. Então a minha intenção apenas é aumentar o meu vocabulário, a minha exegese, para auxiliar meus alunos da IBD a aprender melhor. Se eu aprendo melhor, eu consigo ensinar assim, melhor. Meu nome é Moisés Rangel. O meu propósito, o intuito aqui é aprender, né? E a gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa. O mundo não gira em torno de perguntas, de respostas, mas sim em torno de perguntas. E a minha intenção é aprender o hebraico para poder transliterar, poder conhecer a cultura do hebraico, que é a linguagem original, né, que é esse hebraico. E o propósito é conhecer e prosseguir conhecendo as escrituras através, né, dessa linguagem hebraica que está sendo nos oferecido no dia de hoje. Ok. Então, meu nome é Cláudio LG Duarte e as nossas aulas são o fruto do desejo de vocês de terem o reforço. Certamente Moisés cantou a pedra, que ano passado nós fizemos isso com um grego. Pois bem, eu fiz um curso num instituto chamado Instituto Rosene. Esse Instituto Rosene, ele, para você concluir o hebraico, você gasta pelo menos uns 5 anos. O hebraico, podemos dizer que é
idioma inicial. Eu entendo assim, e algumas pessoas também entendem, que o hebraico foi o idioma inicial. Agora, ele é muito diferente do que nós estamos acostumados. Não é? O hebraico é um idioma consonantal. Não existe vogais. Olha que coisa esquisita para nós. Então, o hebraico, ele passou um tempo morto. Ele passou 1.800 anos esquecido. O hebraico, ele tem uma história. E aqui na nossa aula de reforço, eu, quando fiz hebraico, eu tive muita dificuldade em entender por quê. Porque o curso já começou, de certa forma, ensinando direto o hebraico, sem falar o que era o hebraico, como surgiu, e qual a diferença. E aí eu fiquei que nem criança quando vai para o jardim de infância. Eu chorava todo dia. Eu chorava todo dia porque eu não estava entendendo absolutamente nada do hebraico. Por quê? Porque não tinha os caracteres do idioma que nós nos acostumamos. A pronúncia muito longe do que era. Então, para que vocês não tenham a dificuldade que eu tive, eu vou começar dizendo, por exemplo, a história do hebraico. Então eu fiz essa apostila e coloquei 7 itens. O primeiro item é história dos idiomas. 2, antes do hebraico clássico. 3, morte e renascimento do idioma hebraico clássico. Os Massoretas, Eliezer Ben Yudá e a Academia Hebraica, Aleph Bet, na escrita cursiva ou manuscrita também, e as vogais hebraicas. Então, na história dos idiomas, eu relembro como foi o início, o primórdio da história do homem. O mundo ensina errado, porque essa é a intenção do mundo, fazer com que as pessoas errem. Mas a Bíblia é clara, e a Bíblia nos traz todas as informações. Já que vocês não têm a apostila nas mãos, eu vou ler aqui. Número 1, história dos idiomas. A origem dos idiomas é um dos maiores mistérios da humanidade. Os primórdios dos idiomas remontam a milhares de anos, quando os primeiros humanos precisavam se comunicar e interagir entre sociedade. Aqui estão alguns pontos chaves sobre esse processo. 1. Comunicação pré-linguística. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que neles há. Sabemos que a criação foi um ato exclusivo de Deus e não precisou se evoluir. A criação ela já foi feita adulta. Então o homem, quando criado, já sabia falar, já tinha todo o conhecimento. Então, portanto, o homem criado, Adão, era conhecedor de toda a ciência necessária para a sua vida, incluindo-se a comunicação verbal. Os textos bíblicos nos mostram a facilidade e a completude da comunicação de Deus com Adão, de Adão com Eva, e de Eva e Adão com os que vieram posteriormente. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer aqui que, ao contrário do que a história e a educação dizem, o homem não evoluiu. O homem já foi criado consciente, sabedor de todas as coisas e falando e conhecendo. E por que eu digo isso? Porque quando Deus
deu para Adão a autoridade para dar nome aos animais, o texto nos esclarece que Adão deu nome sabendo a fisiologia dos animais. Então Adão chamou vaca porque ele sabia que vaca dava leite. Adão chamou leão porque ele sabia que leão era aquele animal majestoso. Então, ao contrário do que as pessoas creem, nós, através da palavra, sabemos que o homem já falava e já conhecia tudo. Mas o que acontecia? Acontecia o seguinte: não havia necessidade de se escrever. Como não havia necessidade de escrever, a comunicação era totalmente verbal, e foi assim durante muitos anos. Muitos anos. Aí vem 2. Os primeiros idiomas. Os primeiros idiomas foram criados instantaneamente pela vontade de Deus. Veja Gênesis 11. Né? Então, não foi nada de diferente. Deus falou: olha, vou confundir, desçamos e vamos confundir os homens. Eles tinham um idioma só, e a partir dali os idiomas foram criados. Aí ninguém entendia mais ninguém. Foi a forma como Deus castigou Nimrod, que a palavra de Deus diz que se tornou exímio caçador. Nimrod foi o primeiro imperador do mundo, e quando a palavra cita que ele era grande caçador diante de Deus, ele não caçava apenas animais, ele caçava gente. Foi o primeiro imperador do mundo. Então, os primeiros idiomas foram criados instantaneamente pela vontade de Deus. Veja Gênesis 11. Quando o intento de Nimrod, que pretendia edificar um grande nome, aí o Senhor Deus confundiu. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade se chama Babel, porque ali o Senhor confundiu o idioma de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície desta. Os primeiros idiomas não deixaram registros escritos, mas os linguistas tentam reconstituí-los por meio da linguística histórica e da comparação entre línguas modernas. Algumas teorias incluem monogênese, hipótese de que todas as línguas vêm de um único idioma ancestral. Então, os cientistas, os linguistas do mundo chegaram a essa conclusão, que todos os idiomas vieram de um único idioma. A Bíblia nos fala. Isso é fato também. A Bíblia é clara. E uma outra hipótese também científica é a tal da poligênese, que é uma teoria que a linguagem surgiu independentemente em diferentes grupos humanos. Mais uma vez, a ciência comprovando o que a palavra diz. A palavra de Deus diz que Deus desceu e confundiu, e ali os idiomas foram criados todos de uma vez. Os cientistas, os linguistas chegaram a essa conclusão. Tá. Proto-idiomas e famílias linguísticas. À medida que os grupos humanos se espalharam pelo mundo, seus idiomas se diversificaram. Alguns proto-idiomas reconstituídos incluem proto-indo-europeu, ancestral de línguas como latim, grego, sânscrito, inglês, espanhol e russo. Proto-afro-asiático, ancestral do árabe, hebraico e línguas berberes. Proto-sino-tibetano, origem dos idiomas China e tibetano, Tibete, né? Bem, mais uma vez a palavra nos fala que
através de Noé, o mundo foi povoado. Através de Noé, Gênesis 10, a palavra nos esclarece como foi essa multiplicação dos homens. Por exemplo, o Egito foi um neto de Noé, chamado Misraim. Misraim deu origem aos egípcios. E se nós formos lá no Gênesis capítulo 10, a gente vai ver o restante. Então, cada família foi se separando, e depois de Babel, cada idioma foi se separando igualmente. No caso, o idioma mais antigo aí é o idioma semita, né? É o proto-afro-asiático, que é o ancestral do árabe, do hebraico e das línguas ibéricas. Então, a escrita, né? Porque até então não era necessário escrever, era conversado, era verbal, e a vida seguiu durante muitos anos, não havia necessidade de escrever. Mas chegou uma hora que era preciso escrever. E aí a linguagem escrita surgiu muito depois da falada, por volta de 3.500 antes de Cristo. Ora, a palavra de Deus nos fala, e nós sabemos, que o mundo, ao contrário do que se prega, o mundo é jovem. Nós vamos completar 6.000 anos. Israel está no ano 5.700 e alguma coisa. Então, há 3.500 anos atrás, houve necessidade de se escrever. E quem foi que começou a fazer isso? Os sumérios na Mesopotâmia. Os primeiros sistemas de escrita conhecidos foram cuneiforme, hieróglifos, escrita do Vale do Indo, escrita chinesa. Então esses foram os primeiros, ou melhor, são reconhecidos os mais antigos, as mais antigas escritas do mundo. Por quê? Porque se preservou em tabuinhas, né, de argila, se preservou em pedra, se preservou em pintura. Então a arqueologia é que nos faz conhecer isso. Com o desenvolvimento da escrita, os idiomas puderam ser preservados e passaram a evoluir mais lentamente. Conclusão: a linguagem é fruto da criação completa de Deus, trazendo à existência um homem completo, que ao decorrer dos milênios, a humanidade desenvolveu sua própria cultura, ciência e civilização. A diversidade linguística de hoje é fruto de milênios de evolução. Evolução na questão da sociedade, na questão da cultura. Contato entre povos e transformações culturais. Antes do hebraico clássico. O hebraico é um dos idiomas mais antigos do mundo, ainda em uso hoje. Ele pertence à família dos idiomas semitas, que é aquele que você falou, dentro do tronco afro-asiático, e tem uma história fascinante de surgimento, declínio e renascimento. Vamos explorar mais sobre isso. Origem do hebraico. O hebraico surgiu há mais de 3.000 anos, por volta do século 12 a.C., na região do Antigo Levante, onde hoje está o Estado de Israel. Era o idioma dos antigos israelitas e aparece em inscrições arqueológicas desta época. A maior parte do Antigo Testamento da Bíblia foi escrito em hebraico, tornando-o o idioma sagrado dos judeus. Ivrit.
Ivrit é uma palavra em hebraico que designa o hebreu. Ivrit é aquele que vem da além do rio. Então, quando fala assim, hebreu, a origem é essa palavra Ivrit. Aquele que vem da além do rio. Ou também chamada de Leshon HaKodesh. Leshon HaKodesh, ou seja, língua ou idioma sagrado. Devido ao fato de ser um idioma em que foi escrita a Torá. É um idioma que pertence ao ramo das línguas semíticas, ao qual pertence o árabe, o aramaico e o siríaco, sendo que os estudiosos creem que sejam todas originadas de um mesmo idioma raiz, conhecido como paleo-semítico. Paleo-semítico, que teria existido cerca de 4.000 anos antes. Atrás. O hebraico seria uma ramificação desta raiz, desenvolvido entre o povo hebreu e cuja história pode ser dividida em dois estágios principais: Ivrit, ou hebraico antigo, e Ashuri, idioma adotado pelos judeus após o retorno. Nós sabemos que depois da Babilônia, os judeus que voltaram falando aramaico. Esdras, por exemplo, escreve parte do seu livro em aramaico. Então, hebraico antigo. De acordo com os religiosos judeus, o hebraico é o idioma original do ser humano, o único que teria se mantido não corrompido após a dispersão de línguas ocorridas durante os eventos relacionados à Torre de Babel, e que teria sido transmitido pelo patriarca Abraão aos seus descendentes. De acordo com estudiosos laicos, o hebraico pertence às línguas afro-asiáticas, que teriam surgido no nordeste da África, e começou a divergir em tempos remotos, antes de Cristo. De qualquer forma, existe um grande debate em relação à data. Os falantes do proto-africano, do proto-afro-asiático, expandiriam-se para o norte e acabaram por chegar ao Médio Oriente. Pois bem, aí depois vocês leem esse restante aqui. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o mundo sabe que eram dois rios, Eufrates e Tigre. A palavra de Deus nos fala sobre mais dois que sumiram. É o Gison, Guilhom. Guilhom. Pois bem, então o mundo sabe que a humanidade surgiu aqui, onde se chama, por estar entre rios, Mesopotâmia. Já é uma transliteração, porque Meso é metade e Potâmia é água. Então, Mesopotâmia é a terra entre rios. O mundo sabe que foi daqui que surgiu o homem. E a palavra diz que aqui Deus estabeleceu o homem. Adão viveu aqui. Então, aqui também existiam os cananitas.
Aqui também estavam os semitas, que eram descendentes de Sem. Aqui estavam também os Javitas, que eram descendentes de Sem, Cam e Jafé, Javitas. Pois bem, nós sabemos que Canaã foi o filho de Cã amaldiçoado, e eles foram as primeiras nações a se corromperem. As primeiras nações a se corromperem, então, os canaanitas. Criaram Baal e uma série de outros deuses, né? Quando os israelitas que foram criados lá no Egito, porque para lá foi a família de Jacó. Quando voltou de lá, já voltou um povo chamado povo de Israel. E a promessa de Deus é que essa terra seria dada para eles. Mas era necessário que Israel tirasse todo esse povo que foi amaldiçoado e que tinha se corrompido, para que Israel tomasse posse. Mas Israel não conseguiu fazer isso completamente. Então, é interessante que Abraão já tinha habitado nessa batalha, né? Abraão, Isaac, né? Então já era deles por Já era a promessa de Deus a Abraão. Isso. Então o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: que Israel não conseguiu tirar todo o povo, e aí se contaminaram. E aí vem os problemas: idolatria, juízo de Deus. Voltam para o Senhor reconstitui. Volta a idolatria, juízo de Deus. Então, o que aconteceu? Aconteceu que nesse vai e vem, o idioma hebraico passou a ser apenas para adorações, para a manutenção da lei, da Torá. E o aramaico tomou lugar. Tanto é que quando Jesus veio, o povo falava aramaico. Falava aramaico. Mas houve um homem, eu vou dar uma pulada aqui, e depois vocês leem. Houve um homem chamado, antes de falar sobre ele, vamos falar sobre os maçoretas. O que são os maçoretas? Os maçoretas são os sábios judeus, escribas e sábios, que, para preservar a pronúncia, para não perder totalmente a pronúncia, eles criaram um conjunto de sinais para identificar a pronúncia. Porque, olha aqui, se eu escrevo isso aqui, ó, escreve assim.
Outra característica que eu não falei é que o hebraico você escreve da direita para a esquerda. Então a primeira letra é aquela que está lá na extremidade. O que vocês leem aqui? Se vocês soubessem, ninguém consegue, porque você não sabe. Quem não conhece a palavra, não sabe que aqui é um Ba e aqui é um Vel, Ba-Vel. Por que eu sei que é Ba-Vel? Porque eu conheço a palavra. Mas sem isso aqui, sem essa sinalização, podia ser Bi, Bo, Bibol, Bibel. Não tem como. Então os maçoretas criaram um sistema chamado, vamos ver aqui, os maçoretas, ou maçoretas judaicos, foram estudiosos judeus que entre os séculos VI até o IX dedicaram-se a preservar e transmitir o texto bíblico hebraico. Eles desempenharam um papel crucial na tradição judaica ao desenvolver um sistema de pontuação vocálica e marcação gramatical conhecido como sistema maçorético. Antes desse sistema, o texto bíblico era escrito apenas com consoantes, o que poderia levar a diferentes interpretações. Os maçoretas mais conhecidos são os da escola de Tiberíades, especialmente os da família de Ben Asher, que produziu o Códice de Alepo, e a família Ben Naphtali. O trabalho deles garantiu a uniformidade e a precisão na transmissão das escrituras hebraicas. Eles criaram algumas marcações suplementares para indicar a posição onde deveriam existir vogais, assim como a acentuação tônica e os métodos de recitação. Desse modo, os textos originais hebraicos, que usavam apenas as consoantes, passaram a contar com as vogais. Entretanto, algumas consoantes foram usadas para indicar vogais longas. Na época dos maçoretas, esse texto era considerado como sagrado para ser alterado. Assim, todas as marcações foram adicionadas na forma de Nedut. Então, professor, os maçoretas eles tiveram um papel enorme, bem grande, até mesmo na ajuda na interpretação do hebraico, fora que era só a questão. Sem os maçoretas, o hebraico poderia ter se perdido mesmo. Diacríticos, pontinhos e pequenos traços dentro e ao redor das letras, de modo a não alterar o texto consonantal. Pois bem, então, por acontecer isso, pelos maçoretas criarem esse sistema, é que nós temos conhecimento da pronúncia. Porque não tendo vogal, não vamos fazer nada. Um exercício aqui no português. Todo mundo sabe o que é data, né? Se tivesse DT, o que é de entender? Nada. Então eles inventaram isso aqui, ó. Isso aqui equivale a um A. Então, se eu sei que aquilo equivale a um A, eu sei que aqui é tá. Então, os maçoretas tiveram uma importância fundamental no idioma. Seguindo, nós sabemos que no ano 70, Tito entrou em
Jerusalém, destruiu Jerusalém. E o judeu foi disperso no mundo todo. Eles passaram 1.800 anos sem terra, sem um lugar para dizer que é meu. Quase 2.000 anos sem terra, até que começaram a voltar para aquele lugar. O que aconteceu? No ano 70 foi Tito, mas no ano 105, eu acho, teve um outro imperador romano chamado Adriano. O que Adriano fez? Adriano pegou o que já estava destruído e destruiu ainda mais. Tirou todos os judeus que estavam lá, que tinham restado lá naquela terra, e pegou um misto de gente. Aí tinha a maioria árabe, todo tipo de gente, tudo que não presta, pegou esse misto de gente, colocou lá na terra de Israel, e para espizinhar, deu o nome de Filistina. Que não é Palestina. Nada a ver com Palestina. Não, é da seguinte forma. Depois, a gente começa com Filistina. Isso. Por quê? Porque os filisteus eram o maior inimigo de Israel. Os filisteus. Mas os filisteus foram exterminados. Pois foram Exterminados. Foi um povo que sumiu. Sansão num dia só matou 1.000. E Davi depois acabou de matar. Então já não existia filisteus. Desse povo, mas seria o Eire hoje, a República do Eire. Não existia. Se já tivesse alguma coisa, seria a República do Eire. Então esse Adriano que para espizinhar o povo, botou esse misto de gente, na maioria árabe, botou lá e trocou o nome, botou Filistina, que hoje se conhece por Palestina. E Jerusalém, ele também trocou o nome de Jerusalém para não sei o que lá, Ezergovina, não lembro agora o nome, mas Jerusalém acabou não aceitando. Então hoje nós conhecemos Jerusalém como Jerusalém, mas ele também havia trocado. Então hoje o que existe lá é esse misto, são os descendentes desse misto de gente que não era morador de lá, foi levado por Adriano, entendeu? E hoje brigam pela terra que sempre pertenceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, esse misto de gente é o que habita hoje em Israel? Não. São os palestinos. São É o que chamam hoje daquilo. Que não é a Palestina antiga. Mas são chamados de Palestina. Palestina nunca existiu. A Palestina existiu a partir de Adriano, que colocou o nome de Filistina. Filistina, porque sabe que, É com PH. É porque é com PH. Por isso que é acontece Palestina. o seguinte, acontece o seguinte, no hebraico tem letras que tem dois significados. Esse aqui é o P e esse aqui é o F. Então P para F, Filistina, Palestina, é a mesma coisa. Entendeu? Então o que aconteceu? Aconteceu que o povo
mas começaram a voltar. Paulo, essa informação lá não tem na rádio com a Sheila? Não, isso é história de Israel. Depois você passa pra mim. É só para a gente ter um conhecimento, para a gente entender. Então, começou um movimento chamado Eretz Israel. Eretz Israel, traduzindo para o português, é terra de Israel. Eretz é terra, Israel é Israel. Então, esse movimento começou a comprar terras. Os judeus que viviam dispersos começaram a comprar terras, e eles foram comprando, e aí houve o regresso. Nesse regresso, o que eles falavam? Quem estava na Hungria falava húngaro, quem estava na Itália falava italiano, quem estava na Alemanha falava alemão. A Alemanha e a Espanha, eles desenvolveram um dialeto. Yiddish na Espanha, e um outro, eu me esqueci, não lembro agora. Mas o que aconteceu? Deus levantou um homem chamado Eliezer Ben Yudá. Eliezer Ben Yudá, ele reconstituiu o hebraico. Então está aqui na apostila, depois vocês vão ler. Ele criou o hebraico que estava adormecido, estava morto. Mas o hebraico moderno? Ainda não. Aqui ainda é o hebraico bíblico. Mas depois que Israel voltou, depois de 1948, que o Estado de Israel foi reconhecido, o que aconteceu? Aquele hebraico começou a ter influência, porque todo idioma é como. Querendo ou não, antes de evitar, os hebreus, os judeus, eles comunicavam com os outros por cartas, com a língua hebraica. Esse crente de Evidá, ele era um dos, mas é o principal, é o reconhecido. Eles se comunicavam com, eles falavam, escreviam com o outro. Só que havia muito vocábulo perdido. Ele unifica. Ele é o mais conhecido de todos. É o famoso. É como se ele escrevesse tirinha de jornal em hebraico. E as pessoas liam essa tirinha de jornal. Foi uma das táticas dele. Mas o que aconteceu mesmo foi que o hebraico ficou só para os religiosos. Exatamente. Só para oração e para administração religiosa. Então não era uma coisa comum nos lares. Ok? Então, feito isso, entendido como surgiu o idioma e como ele está hoje, vem a questão do idioma moderno, o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Como nós antigamente, nós escrevíamos assim, ó, e hoje escrevemos assim, ó. Nós escrevíamos assim, ó. E hoje escrevemos assim. É igual no Felipe com PH e Felipe com F. Isso aqui é a evolução idiomática. Então o hebraico também sofreu isso. Não o hebraico bíblico. Não o hebraico bíblico. O hebraico bíblico permanece. O hebraico moderno. Moderno mudou. Então aqui nós temos, aí nós vamos entrar no alfabeto, Aleph Bet. Eu vou pedir a vocês um esforço. Nós vamos raciocinar em hebraico. Então, quando nós trazermos essa letra aqui, ela não é o
B. Ela é o B. A pronúncia das vogais, ela sempre é fechada. Como é que você fala o A, E, I, O? Fala para mim. A, E, I, O. A, E, I, O. Se fosse em hebraico, seria A, E, I, O, U. Entendeu? Então, no hebraico não existe o E aberto, só quando ele está sinalizado que é. Quando não tiver, por exemplo, fermento. Fermento não é acentuado, mas você sabe que é feito, não é fermento. Né? Então, no hebraico, nós vamos dar prioridade para o E fechado. Ele só vai ser aberto quando tiver a indicação apontada. Ok? Por exemplo, Moisés. Moisés em hebraico é Moshe. Moshe. Não é Moshe. Não é Moshe, é Moshe. Ok? Então chegamos então ao Aleph-Bet. Aleph-Bet. Em 10 minutos ainda. Então o que é que nós vamos fazer? Mas professor, você falou que o E é fechado, você falou Aleph, Bet. Não é só minha curiosidade, né? Sobre não é Aleph, Bet, não. Aleph-Bet. Isso. Aleph-Bet. Não é que ele é puxado para cima, não, né? Ele é mais... Normalmente as vogais são fechadas. Então, o Gilson chegou até que letra? Eu postei aí é bom que todos impressa quem não é impressa. Eu postei aí o seguinte, uma breve história. Existe, como eu falei, existia o proto-hebraico. Aí vocês vão perguntar, mas e aquelas inscrições nas pedras? Não é do homem primitivo? O que vocês acham? Mas o homem primitivo sabia de tudo. O homem primitivo tinha conhecimento, ele não tinha papel, Ele não tinha papel, ele não tinha caneta, então para escrever era na pedra. O primitivo veio primeiro. Tá? Então o que acontece? Acontece o seguinte: proto-hebraico ou proto-sinaítico, que são as primeiras letras, manuscrito do Mar Morto, Qumran e o alfabeto atual. Lá no início, na pedra, isso aqui era o Aleph. Isso aqui era o Aleph. E isso aqui é o Aleph hoje. Antes, ainda tem o Aleph como a cabeça de touro. É proto-sinático. Proto-sinaítico, que provavelmente foi com esse alfabeto que Moisés escreveu a Torá. Ainda tem aqui, ó,
vou trazer para vocês um vídeo que mostra isso. Aqui é o Aleph, que é a primeira letra. Veja como é que ele hoje é. E aí a gente pode até dar uma melhorada nele aqui, ó. Olha aqui, a gente precisa entender o seguinte: eu posso escrever A assim, eu posso escrever A assim, eu posso escrever A assim, eu posso escrever A assim. Todos são A. Então, existe também aquilo que é manuscrito ou cursivo, que é a forma manual. E a forma manual aqui é essa. Veja só. Disso para isso aqui. Isso aqui também é Aleph. Ok? Então, todas essas palavras aí, professor, então, Todas essas letras são a mesma letra. Aqui, há 8 mil anos, não, 8 mil anos que não chega nem no 6. Mas aqui, uns 5 mil anos atrás. No final aqui, no final. Isso aqui é um cursivo. É como se escreve manualmente. Ela é assim. Manuscrito ou cursivo. Então, professor, foi passando por adaptações da Bíblia ao longo dos anos. Isso, Para exatamente. chegar até o manuscrito. Vai chegar no manuscrito aqui. E esse aqui é a letra gótica, que é aquela letra desenhadinha. Não tem um A assim, ó. Não tem um A assim? Sim, isso é a letra daqui. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para vocês que, entrando na sala, esqueçam o português e vamos raciocinar no hebraico. Ok? Cuidado. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei esse quadro e esse quadro. Se eu fosse vocês, eu imprimia e faria como eu fiz aqui, plastificado. Porque plastificado você leva ele para onde quiser. Tá bom? Ok? Então encerramos a nossa aula. Muito positiva, mas Eu vou postar no grupo, vou postar mais material para vocês e vamos continuando. A dúvida que tiver, posta no grupo. Toda a nossa conversa ela será feita através do grupo. Aquela informação para mim. Você tem um livro? É um livro? É aquela história? Eu vou me antecipando, eu vou no banheiro aqui, porque ela fica sem circulação e foi bom, Paulo, obrigado. o sistema urinário também é normal. Depois dos 50